Bom, pessoal, então iniciou a gravação do nosso encontro do grupo de estudos, hoje, dia 15 de outubro de 2024, né? Então, 20 horas e 9 minutos, vamos tratar hoje do método GPT. Lembrando que aquele que quiser se manifestar, basta abrir o microfone aí e me perguntar, a gente vai trocando. Isso aqui não é uma palestra, né? Nós estamos aqui trocando experiência. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento, fazer pergunta, dar uma opinião. Olha, Thiago, até acho que aí poderia ser diferente, a gente poderia fazer dessa forma, de outra. Então, não tem problema nenhum, tá? Fazer essa interrupção aqui do nosso método. Deixa eu só aqui aceitar a participação aqui de um colega que está pedindo. Aqui, ó. Chegou a nossa grande mestre referência nacional e internacional, Juliana Pila aqui, que fala de direito previdenciário internacional, ela que atende vários clientes de outros países aí, já também esteve conosco aqui, tem uma aula dela gravada lá no canal do YouTube, muito interessante, o pessoal gostou muito, ela tem uma didática muito boa, vale a pena conferir, é um grande nicho também aí a ser explorado. Bom, pessoal, então, iniciando hoje o método GPT, nós temos aqui hoje esse método utilizado, como eu disse, no nosso escritório, mas eu estou compartilhando aqui com os colegas também no grupo de estudos, tá bem? Bom, aqui nós temos uma velha história, né? Como eu tenho percebido isso depois de conversar com muitos e muitos colegas, né, principalmente após a vigência da emenda 103, onde os colegas vêm migrando para dentro do direito previdenciário, estão buscando conhecimento, investindo em conhecimento, e isso é muito importante, a gente tem que investir em curso de capacitação, nós temos que buscar o nosso aprimoramento do nosso conhecimento, da técnica que nós utilizamos, da metodologia que nós vamos, né, adotar dentro do nosso escritório. Isso traz celeridade para os procedimentos internos, né, uma confiança maior do cliente conosco também, porque é uma relação de confiança, né? Infelizmente, hoje dentro da advocacia, a gente tem vários clientes aí pipocando de um escritório para outro. Eu vim aqui porque não fui bem atendido lá pelo doutor Thiago Madruga. Aí ele vem, conversa comigo, se eu não falei o que ele queria ouvir, ele vai para outro escritório e já reclama do meu atendimento também. E aí nós temos que buscar uma valorização enquanto a isso e um corporativismo. Assim como os médicos hoje têm esse corporativismo, dificilmente vocês vão conseguir extrair um parecer técnico de um médico falando mal de outro médico. Mas de um advogado, basta ir até a esquina ali, muitas vezes o sujeito, mesmo sem te conhecer, ele vai dar alguma opinião, né, pejorativa ali com relação à tua imagem. Então aqui hoje nós temos o pessoal migrando para dentro do direito previdenciário e logo eles se deparam com hoje uma oferta grande de cursos de capacitação para planejamento previdenciário. De fato, hoje nós temos excelentes cursos de capacitação, cursos que eu diria que são melhores que uma pós-graduação, né? Esses cursos muitas vezes estão ali sendo ministrados por colegas que são referências para todos nós dentro do direito previdenciário. Então, esses cursos hoje acabam nos cercando de informações que temos a sensação que estamos sempre correndo atrás dessa informação atualizada. Logo, quando o sujeito decide fazer esse investimento, bom, vou aprender a trabalhar com planejamento previdenciário, eu vi lá o doutor Thiago, eu vi lá a doutora Cleia, a doutora Juliana comentando que realmente é uma área muito rentável dentro do direito previdenciário, vou comprar esse curso. Quando eu compro o curso, eu também tenho que fazer o investimento lá do software de cálculo, né? Seja o cálculo jurídico, o Previous, o IEPREV, né? Qualquer outro sistema de cálculo da habilitação inteligente. Tem vários hoje softwares que utilizam, né, essa ferramenta para auxiliar o advogado no momento de elaborar os pareceres. Lembrando que todo e qualquer software de cálculo nunca irá substituir a criatividade do advogado. Nós temos hoje, infelizmente, alguns advogados que simplesmente pegam o CNIS ali do segurado dentro da Previdência Social, fazem uma análise rápida para ver se está batendo ali os vínculos junto com a CTPS ou contribuições que já ocorreram, jogam aquele CNIS dentro do sistema, botam gerar relatório e entregam aquilo ali como planejamento previdenciário. Eu sempre digo, a ferramenta, ela nos, vamos dizer assim, acelera muito o procedimento, mas também pode induzir o nosso cliente ao erro. Porque uma vez mal alimentado aquele sistema, ele vai trazer informações erradas para aquele cliente. Então, tem alguns conceitos que a técnica previdenciária faz toda a diferença no momento de estar por dentro, né, dos principais conceitos do direito previdenciário para não incorrer de alimentar o sistema com uma informação errada e essa informação depois vir a ser repassada para o segurado fazer um aporte de investimento naquele regime de previdência, seja
né, o regime geral ou até um regime da iniciativa privada, né, nós temos que ter esse cuidado. Software é importante, mas o advogado nunca será substituído, apenas utilizará essa ferramenta para que ele possa acelerar a sua produção dentro do seu escritório. Faz esse investimento, depois investe em materiais de expediente, que já começa a comprar pastinha personalizada, carimbo, né, uma folha lá personalizada do escritório, cartão de visita, tudo. Então, ele já viu que ele precisa de um aparato para que ele possa começar a trabalhar com planejamento previdenciário. Então, ele já investiu no software, comprou o curso, já está comprando materiais para começar, né, trazer uma identidade visual para aquele trabalho. Depois ele vai lá e vê que, opa, para aí, está faltando, eu não sei trabalhar com marketing, eu não sei fazer uma arte, eu não sei gravar um vídeo, ou até mesmo eu tenho vergonha de gravar vídeo, eu não sei como eles fazem esses vídeos produzidos. Então, começa a investir numa equipe, um social media, um gestor de marketing, sem mesmo organizar a casa. E aí, nós temos um primeiro problema, né? Porque ele começa a tentar cobrar a consulta já, porque ele viu que ali é possível fazer essa cobrança, né? Então, ele vai tentar implementar isso dentro do seu escritório, mas ele começa a sentir que tem objeções dos clientes. Então, o cliente já não aceita muito bem, diz que vai pensar, ele já não tem um controle muito sobre aquela conversa, então ele não consegue depois dar uma atenção, fazer um remarketing, né, tentar quebrar aquela objeção, por que o cliente não quis contratar o escritório, pelo menos para ouvir uma orientação jurídica de 1 hora em uma consulta, chocaram aquele valor. Então ele vê que ele está perdendo o cliente. Ele antes atendia, cobrava só no êxito, então ele tinha um volume muito grande de atendimento, nem tudo virava contrato dentro do escritório, então ele trocava muita energia por nada, né? Mas se deparava no meio dessa peneira, vai catando ali um benefício por incapacidade a ser restabelecido, um benefício por incapacidade a ser concedido, uma pensão por morte indeferida, uma análise rápida de aposentadoria, que ele até cobrava R$100, R$200 para fazer essa análise ali para o cliente. Então, com vergonha de cobrar consulta, muitas vezes dizia, não, é que esse valorzinho é referente à análise, a consulta não lhe cobro. Porque muitas vezes o cliente está disposto a pagar. E até ele pergunta quanto estou lhe devendo após o atendimento, mas muitas vezes o advogado está engessado em quebrar a sua objeção. Ou muitas vezes o advogado não gera aquela percepção de valor, porque o cliente já sai dizendo que foi outro advogado, que não cobrou nada, mas que também não resolveu, não viu nada, e ele quer, de alguma maneira, abraçar aquele cliente para dentro do escritório, então ele acaba também não cobrando. Quando ele faz isso, então, ele começa a dispensar a cobrança da consulta. Não, então, para aí, eu vou dispensar a cobrança da consulta, porque imagina, se o cara veio aqui muitas vezes já com os requisitos todos preenchidos para uma aposentadoria por idade, cuja média é salário mínimo, não há nenhum investimento que vá mudar o resultado final, é aquele sujeito do exemplo didático ali com 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, homem vai completar daqui um mês os 65 anos, não tem nada que ele possa fazer que vai mudar o resultado final daquele encaminhamento daquela aposentadoria. E aí ele cobrou a consulta e o cliente desistiu e foi para outro que atendeu e vai encaminhar a aposentadoria daqui a um mês. Então, temendo isso, ele acaba não cobrando mais a consulta e aí ele traz o cliente para dentro do escritório. Muitas vezes ele faz o mesmo serviço que ele aprendeu de planejamento previdenciário, com todas as projeções, todas as estratégias bem elucidadas, todas as possibilidades versus a necessidade que o cliente veio buscar, e ele entrega aquilo pelo valor de uma consulta, R$200 a R$500 em média. Eu vejo vários profissionais me dizendo isso. Ó, Thiago, até tentei começar a cobrar o planejamento previdenciário aqui, mas o cliente não entende o valor que tem esse serviço e acabo cobrando que eu cobrava fazer uma análise antes, que eu substituía pelo valor da consulta. Aí eu somava na hora ali para ele o tempo de contribuição e pelo menos dou um direcionamento de boca para ele. Ele não sai com nada escrito do meu escritório. Eu digo para ele, olha, se o senhor quiser, em março de 2025, retorne ao escritório que nós vamos encaminhar o pedido de aposentadoria. E aí, por conta disso, ele acaba, então, desistindo, né, daquele investimento que ele fez, de todo aquele aparato que ele montou para começar a executar esse tipo de serviço consultivo, e ele acaba, então, voltando a fazer o que ele já fazia antes, que eram as análises simples, que dá menos trabalho, ele não tem tanto compromisso, que ele não entrega nada documentado para o cliente. Então, né, é o serviço que a gente até tenta combater, né? Então, por conta disso, ele acaba desistindo. Na prática, ele não consegue implementar o planejamento previdenciário. Ele tem vergonha de compartilhar com o próprio profissional que está ministrando o curso que ele comprou. Ele tem vergonha de dizer ali que ele não conseguiu cobrar de ninguém o valor que havia sido projetado ali como expectativa de renda
que ele teria a fazer aquele investimento naquele curso de capacitação. Ele também não compartilha isso com os colegas, porque ele não sabe o que os colegas também estão fazendo, né? Então, por conta disso, gera um círculo vicioso. E é isso que nós viemos para quebrar aqui hoje, tá? Por conta disso, eu apresento para vocês o método que nós utilizamos, que é o método GPT, que nada mais é do que uma triangulação entre a gestão de marketing, o procedimento operacional padrão e a técnica previdenciária. Tendo esses 3 vetores associados dentro do escritório, né? Seja pelo operacional, pelo tático ou pelo estratégico, nós conseguimos quebrar essa barreira e trazer essa percepção de valor para dentro do nosso escritório de advocacia. Ou seja, trocando o nosso tempo por dinheiro e não o nosso tempo por expectativa de análise. Algo que nós vamos ficar ali 2, 3 semanas com aquela documentação, não cobramos nada, cobraríamos somente se tivesse a viabilidade de entrar com requerimento administrativo ou uma ação judicial, e pior, ainda cobraríamos somente no êxito, caso tivéssemos, né, a vitória daquele pedido ali. Então, por conta disso, a gente está fadado a um prejuízo muito grande ou até mesmo a falência. Por isso que muitos colegas, se vocês olharem para trás, os colegas de faculdade, a maioria desistiu da advocacia. Foi trabalhar com outro ramo ou até mesmo está como empregado. Por quê? Porque não consegue ter o seu escritório, não consegue ter uma fonte de renda recorrente que ele possa garantir aquela estrutura, chamar colegas, ampliar o negócio, fazer uma expectativa de renda. Isso tudo começa a criar, né, uma frustração naquele colega. Deixa eu só rapidamente ver aqui. Parece que nós temos alguém querendo participar rapidamente. Aqui, Rodrigo Bragança, nosso doutor mestre financeiro aqui chegando conosco. Então, pessoal, o que acontece? Quebrando esse círculo vicioso, então, nós vamos primeiro discorrer o que é o método GPT, tá? Consiste na instituição de 3 principais pilares para um escritório de advocacia autossustentável. A gestão de marketing é a parte comercial do escritório. Essa parte é fundamental. Quando nós estamos iniciando na advocacia, muitas vezes nós não temos uma equipe de trabalho. É nós e nós mesmos. É nós que varremos o escritório, limpamos, atendemos telefone, marcamos horário, cumprimos prazo, captamos cliente, ajuizamos ações. Então, é tudo concentrado em uma pessoa só, ou muitas vezes concentrado naquela pessoa e um colega que se aventurou junto com ele, ou ele já tinha um pouquinho de reserva financeira e acabou investindo numa secretária inicialmente. Então, ele concentra uma parte administrativa nela, o resto ele tenta abraçar sozinho. Então, quando minimamente ele está estruturado, ainda que sozinho, ele já tem que deixar esse organograma pronto, ele já tem que ter em mente que ele vai precisar trazer pessoas para cuidar dessa parte. Eu, particularmente, não gosto de delegar a parte comercial do escritório. Ah, mas tu já está numa posição que poderia ter uma empresa. Já tivemos empresas de marketing dentro do escritório. Mas eu acho que quando nós estamos tratando de um assunto tão específico como é o direito previdenciário, muitas vezes até o melhor gestor de marketing tem dificuldade de se comunicar com o nosso cliente. Então, nós temos que, geralmente, vamos dizer assim, trazer aquela informação ao nosso, vamos dizer assim, abaixo do nosso braço, ou com uma pessoa de extrema confiança que também já esteja integrada dentro do direito previdenciário. Então, a parte comercial de gestão de marketing é extremamente importante. Ah, Thiago, mas eu estou iniciando agora, eu não tenho dinheiro nem para pagar R$250 aí um social media para fazer umas artes para mim. Eu vou mostrar para vocês que é tranquilo. Hoje nós temos diversos aplicativos gratuitos que possibilitam que a gente faça as artes. Eu mesmo lá no escritório, eu mesmo hoje faço as artes do escritório. Então, eu mesmo crio meus vídeos, edito. Claro, eu estou na parte estratégica, eu tenho mais tempo para isso, né? Não estou diretamente no operacional, mas assim mesmo eu gosto de produzir meu conteúdo. Gosto de ter um apoio, gosto de ouvir os profissionais da área da gestão de marketing, porque, de fato, auxilia muito, e a venda de um produto é mais importante do que o próprio produto, porque não adianta ter um produto bom e não ter nada, nenhum argumento para vendê-lo. Então, a gente tem que ter um bom produto e saber vender aquele produto. Procedimento operacional padrão, os famosos POPs, quem fala muito é o Dr. Euro Júnior, né? É procedimento operacional padrão para qualquer tarefa de dentro do escritório. Nós criarmos procedimentos que vão trazer uma referência para aquele que veio nos ajudar. O que é o natural das coisas? Quando nós estamos ingressando na advocacia, nós queremos abraçar tudo, ainda que seja no direito previdenciário apenas. E aí nós conseguimos nos consumir todo o nosso tempo envolvido, trabalhando 10 a 15 horas por dia. E isso é normal, não tem nada de anormal. Até porque eu digo, o bom estagiário que quer realmente aprender, ele não vai aprender fazendo 4 horas de estágio no dia.
O bom advogado associado que quer realmente aprender, não vai aprender trabalhando 8 horas por dia, deu 6 horas, meu horário, estou indo para casa. Ele vai ter que fazer uma parte extra, talvez 150% a mais, para que ele possa correr atrás do prejuízo daquilo que ele não conseguiu aprender na graduação e para que ele possa, então, se capacitar, ter segurança de trabalhar. Com esses procedimentos, o escritório cria uma padronização do serviço, desde a petição, a maneira de abordar o cliente, qual tipo de fala ele tem que ter, qual tipo de modelo ele tem que usar, qual tipo de videoaula ele tem que assistir para aquele caso, qual é a quebra da objeção para aquele assunto específico que ele vai travar em um determinado momento. Então, ele está fazendo o procedimento e ele viu que se criou uma situação ali que ele não esperava. Dentro do procedimento operacional padrão, já vai ter discriminado a quebra daquela objeção para que ele possa seguir adiante sem ficar te perguntando 1000 vezes por dia como ele deve fazer. Assim como o McDonald's, que em qualquer lugar do mundo, né, não estou dizendo na qualidade do lanche, mas ele te entrega sempre o mesmo serviço padrão. A batatinha sempre na mesma posição, a Coca-Cola sempre dentro da caixinha. Tudo isso é procedimento operacional padrão treinado, né? Tu imagina a todo momento que tu contratar alguém ou buscar um parceiro, tem que ensinar ele do zero, todas as vezes que ele vem aprender, vai ficar ali contigo 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco ele vai embora e tu tem que recomeçar tudo de novo. Toda a energia que tu gastou com ele, tu vai ter que gastar novamente com outra pessoa. E aí tu vai ficar sempre, né, sendo escravo do teu próprio sistema que tu criou. E temos a técnica preventiva, é muito importante, né, onde lá no escritório hoje nós temos ali 38 videoaulas gravadas no nosso servidor interno, com todos os principais conceitos de direito previdenciário que já estão elencadas dentro do nosso procedimento operacional padrão. Muitas vezes, dentro do procedimento, ele já clica no link e já é jogado direto para aquela videoaula para sanar aquela dúvida. Ele pode ou ler o arquivo, ou ele pode assistir, porque muitas vezes assistindo o vídeo, ele consegue ter uma explicação mais didática daquilo que está sendo posto. Então, esses 3 conceitos juntos são muito importantes para o desenvolvimento de uma advocacia empreendedora. Aqui, de uma maneira bem grotesca, mas para elucidar o que seria, eu vou só ver aqui quem está querendo entrar aqui na nossa aula. Acho que a pessoa já conseguiu entrar, deve ter saído e entrou sozinha. Então, aqui para elucidar uma maneira bem tranquila, nós temos 3 principais pilares lá no escritório. O setor administrativo, o setor de gestão de marketing e o setor de gestão operacional. O que seria esses 3 pilares hoje? Aqui nós temos toda a concentração de gasto com estrutura, gestão de pessoas, impostos a pagar, tipos de investimento que nós vamos fazer para melhorar, né, o nosso local de trabalho, quais pessoas nós vamos chamar para nos auxiliar, né, dentro dessa produção que nós temos. Então, tudo envolve o setor administrativo. Aqui nós temos uma pessoa responsável, né, que seria hoje o nosso gestor administrativo, e abaixo dela nós temos outras pessoas para cada função. Na questão da gestão de marketing, nós temos hoje uma direção de marketing, uma parte comercial, um gestor de tráfego, um social media. Então, nós temos que trabalhar dentro desse pilar para vender todo o nosso serviço que está sendo ofertado. Nós temos uma prateleira de serviço, isso nós vamos falar posteriormente, não hoje, porque é um assunto mais longo, mas é muito importante ter uma prateleira de serviço e entender quais são os serviços que mais trazem rentabilidade para dentro do escritório. Nós temos serviços de classificação A, B e C. Os de classificação A são executados exclusivamente por advogados. O de classificação B são executados por estagiários supervisionados por advogados. E de classificação C são os de menor potencial econômico, que são, muitas vezes, executados, na maioria das vezes, pelos estagiários. Né? Claro, sempre com a supervisão de alguém, mas, via de regra, não é um procedimento tão delicado que necessita de uma atenção tão grande. Então, nós temos que sempre enxergar isso, porque se nós não aprendermos a tratar diferente as classificações dos clientes que nos procuram, e não é tratar as pessoas de acordo com a classe social dela, não, porque muitas vezes um cliente ouro, ele pode ser uma pessoa que tem um poder econômico baixíssimo, e o cliente nível bronze, como eu digo, pode ser um cliente que tem um alto padrão econômico, mas é aquele cliente que não te indica para ninguém, é aquele cliente que só reclama, mesmo te pagando, ele, né, ele costuma gerar conflitos dentro do escritório. Então, é aquela pessoa que não faz, muitas vezes, o teu escritório crescer. Então, tu tem que avaliar muito bem isso. Porque tem clientes, e dentro da sua tribo, nós temos que identificar quem são os caciques. Nós temos clientes que são potencializadores de clientes. Nós temos clientes que mandam 30, 40, 50, 100 clientes durante o ano. Então, essas pessoas têm que ter uma atenção diferenciada. Essas pessoas têm que ter, hoje,
um atendimento diferenciado. Então, por isso é importante tudo isso a gente classificar dentro do marketing. E nós temos o gestor operacional. Gestor operacional, então, é onde nós, aqui, grotescamente falando, nós temos ali uma coluna, né, que seria paralela à gestão de controladoria do escritório, que é as pessoas que são responsáveis pelo cadastramento das informações eletrônicas, pelo salvamento dos arquivos digitais, né, pela digitalização dos documentos, pela conferência de documentos, que é um setor que todo e qualquer análise que for feita dentro do escritório, uma vez contratado o escritório, ela não vai direto para os procederes, ela passa pela conferência de documentos, para que se faça uma triagem antes da documentação, para ver se está toda correta, somente sanada aquela inconsistência, né, ou aquela documentação pendente, ela vai para o procedimento padrão lá dentro do proceder adequado ao caso. Depois nós temos o setor de controladoria de prazos, o proceder previdenciário. Lá no escritório trabalhamos também com direito de família, mas aqui hoje eu estou trazendo para o grupo Imersão Previdenciária somente o que envolve direito previdenciário. Antes de adentrar nas pastas onde o colaborador vai assumir aquela responsabilidade, nós temos os procedimentos operacionais padrões para cada área que nós vamos atuar, né, tanto no consultivo quanto no contencioso. Então, isso aqui hoje é uma estrutura, claro, um pouco mais blindada, né, não tão esmiuçada, do que seria a estrutura de um escritório que busca hoje uma visão de crescimento, de expansão, de fechamento de negócios, né, que pensa muito na questão estratégica do escritório, não fica só focado no operacional, trabalhando 15, 20 horas por dia durante 10 anos, essa pessoa vai surtar, vai entrar, né, em colapso daqui a pouco e vai até acabar abandonando a advocacia, porque realmente, quando eu vejo ali, depois de 5, 6 anos, colegas ainda trabalhando 15, 16 horas por dia, eu penso, não é essa a vida que eu quero ter, né? Então, alguma coisa está dando errado. Feito isso, nós temos, então, que o método GPT, né, sendo a gestão de marketing, procedimento operacional padrão e técnica previdenciária, nós temos que elencar dentro disso o setor estratégico do escritório, o tático operacional. O estratégico é, de fato, né, nós vamos pensar lá na guerra, imagina o general do batalhão lá na frente, na linha de frente, com soldados dando tiro, quando, na verdade, deveria estar pensando na estratégia de campo, por onde a equipe vai atacar, por onde o batalhão vai chegar. Então, se ele morre lá na frente, na linha de tiro, acabou toda a guerra, né? Aquela equipe fica totalmente desorganizada. Então, nós temos pessoas que estão dentro do estratégico para pensar no crescimento do escritório, somente isso. Nós temos pessoas que estarão dentro do tático, que são as lideranças que vocês mesmos vão criar para dentro do escritório, e vocês hoje são uma liderança da sua própria atividade de advocacia, e nós temos o operacional, que é aquela pessoa que, de fato, né, é liderada por quem está no tático, mas executa a parte final, faz a petição, cumpre o prazo, protocola, né, não se preocupa em captar cliente, não se preocupa com a gestão comercial, a gestão administrativa do escritório, ela está focada em produzir, porque ela ganha por produção. E o advogado associado, quanto mais produz, mais ele ganha. Por isso que é muito mais vantajoso ter um advogado associado, e isso para quem está nessa posição também, porque eu prefiro muito mais ter uma, vamos dizer assim, uma flexibilidade de ter um poder econômico muito maior produzindo mais, do que ter aquele meu valor fixo ali de R$ 2.500 por mês, R$ 1.500, R$ 2.000, sem perspectiva de crescimento nenhum. Não importa quanto eu estou produzindo, eu vou ganhar sempre a mesma coisa. Isso até desanima a equipe nesse sentido, né? Vamos só ver aqui que eu estou vendo apitar aqui no nosso... Aqui, Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Então, nós temos que estar atento a esses 3 setores dentro do escritório. E para elucidar um pouco mais a figura anterior, eu vou dividir aqui, ó, a parte da gestão administrativa, a parte da gestão de marketing, a parte de gestão operacional, todas elas estão dentro da parte estratégica do escritório. É aqui que se pensa as estratégicas de operação, se precisa aumentar a equipe, se precisa trazer reforço, se precisa, né, demitir alguém que não está produzindo, não se alinhou dentro daquela perspectiva de trabalho, né? Se precisa melhorar algum setor que vai dar suporte para o proceder, porque se eu não tenho uma boa conferência de documentos, se eu não tenho uma digitalização confiável, se eu não tenho um cadastro e armazenamento de informações da gestão do escritório, por exemplo, nós utilizamos o Astreia, que é hoje o nosso software de controle das demandas dentro do escritório. Se eu não tenho uma boa alimentação desse sistema, ele não serve de nada, porque um programa, como eu disse antes, mal alimentado, não serve para nada. Um bom software de cálculo é bom quando ele é bem alimentado, com informações corretas. Ele pode ser uma arma, né? Ele pode sair o tiro pela culatra, e um gestor de demanda dentro do escritório da mesma forma. Se eu converso com o cliente, não registro. Se eu recebi um documento, peticionei, não anexo a petição ali.
Se o cliente veio pagar, não registrei, botei o dinheiro no bolso, fui embora. Bom, tu está tratando teu escritório como uma bodega de bairro, né? Infelizmente, ele não vai nunca deixar de ser uma bodega, porque ele não pensa em crescimento. Então, nesse caso, eu também tenho que ter uma atenção muito grande no setor operacional com relação a isso. Depois, na parte tática, eu já tenho aquele cara que pensa e executa. Por exemplo, veio para ele lá da parte estratégica que nós temos que criar uma campanha agora para tentar trazer fechamentos de contrato para a PBC Loas. Bom, então esse cara vai pensar na maneira de abordar esse tipo de assunto nas redes sociais, respeitando todas as normas éticas dentro do Estatuto da OAB, mas ele vai trazer, então, um regramento junto lá com o time comercial, com o gestor de tráfego, com o social media, para tentar, então, buscar pessoas que estão precisando desse tipo de serviço. Então, esse é o cara tático. O operacional vai ser o que vai executar mesmo. O cara lá da social media vai receber, preciso que tu faça uma arte assim, 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 um vídeo tal de 40 segundos, puxando para dentro de uma página que vai me dar um retorno, eu quero gerenciar esses leads todos, quero saber quem está entrando na minha página, quero saber quem clicou, leu e saiu fora e não se interessou, eu quero mandar mais matérias para essa pessoa, então tem que ter alguém voltado para isso. E no setor administrativo a mesma coisa. Se tu tem algo ganhando muito dinheiro, mas gastando de uma maneira desenfreada, não adianta a tua receita ser o mesmo valor da tua despesa, tu vai quebrar. Então, tu tem que ter delimitado isso ali, vou gastar X com time comercial, vou gastar X com investimento em tráfego pago, vou gastar X por mês com time operacional, vou gastar X por mês com a gestão de pessoas. Então, isso tudo tem que estar bem estruturado dentro do teu escritório, tá? Bom, e aqui nós estamos falando, aqui no canto inferior direito, da parte consultiva, né? Que hoje nós estamos falando de venda de planejamento previdenciário. Bom, fazendo aqui um recorte da gestão operacional do escritório, aqui, deste pilar aqui, nós temos, então, lá partindo do POP, né, do PREV, aqui vou voltar para vocês entenderem, partindo daqui, tá? Onde nós já sabemos que a demanda veio para o proceder previdenciário, temos o procedimento operacional padrão e estamos voltados para o serviço consultivo, não para o contencioso, tá? Então, aqui, no serviço consultivo, nós temos hoje como carro-chefe de maior rentabilidade para dentro do escritório de advocacia, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, o planejamento previdenciário. Tá? Do planejamento previdenciário, nós também temos vários serviços que podem decorrer deste parecer consultivo. Porque muitas vezes o cliente me contrata para fazer um planejamento previdenciário, eu faço toda a análise técnica, apresento para ele toda a gestão de investimento, de retorno que ele vai ter, se vale a pena ou não, se ele pode realmente trazer outros vetores para dentro daquele planejamento que vão alterar o resultado final, seja por escolher uma melhor regra de transição, seja por destinar parte daquele recurso para outro regime de previdência. Então, ali eu vou fazer todo o estudo técnico. Mas, posteriormente à entrega do estudo técnico, eu tenho que alertá-lo que nós precisamos fazer algumas retificações. Olha, fazendo aqui seu planejamento previdenciário, eu vi que tu tem vínculos, né, que constam na sua CTPS, sem rasura, em ordem cronológica, um vínculo contemporâneo, de fato, mas que não foi computado no CNIS. Eu vi ali que tem vínculos que não têm data de saída, eu vi que tem contribuições facultativas que não estão sendo computadas porque tem um vínculo aberto, então eles estão alegando que é uma contribuição facultativa, né, concomitante com uma atividade de alguém que já está afiliado no regime geral de previdência. Eu vi que tem indenizações de período de contribuições previdenciárias em atraso, que a gente pode também especular essa possibilidade, por mais que hoje seja um tema que está em discussão de repercussão geral, né, com relação ao enquadramento para direito adquirido e regras de pedágio, nós temos que também ventilar essas possibilidades. Eu vi que o senhor precisa de alguns PPPs e laudo técnicos que a empresa não forneceu, o senhor já fez o pedido, eles não lhe entregaram, a gente pode fazer uma notificação extrajudicial, até mesmo podemos ajuizar uma reclamatória trabalhista para buscar esse documento posteriormente. Então, vai derivando outros serviços do planejamento previdenciário. Por conta disso, depois nós temos, possivelmente resolvido tudo isso, um processo administrativo. Do processo administrativo, se for um êxito, excelente, ganhamos na consulta, ganhamos no planejamento, ganhamos nos serviços decorrentes do planejamento e ainda vamos ganhar no processo administrativo. Veja, um conjunto de serviços que pode ser feito um pacote para o cliente. Na hipótese de indeferimento, eu dificilmente tenho, né, uma convicção de que o recurso administrativo é melhor do que a ação judicial. Em alguns casos específicos, sim.
tá? Mas na maioria das vezes, vamos falar assim, em benefício por incapacidade, que tem um grande volume de demandas judiciais, a gente entra direto com a ação judicial. E aí depois o escritório vai optar se vai cobrar somente no êxito ou não, ou vai fazer honorários, né, a famosa TMP, taxa de manutenção processual, enquanto estiver perdurando o processo, ou ele pode também trabalhar com recurso administrativo, não tem problema, tá? Bom, todo o planejamento previdenciário, ele é dividido em 3 etapas, isso vocês já devem saber, porque vocês já estão estudando direito previdenciário. Nós temos, né, aquela velha premissa, então, que o passado, a investigação de todo o histórico contributivo do segurado, ela é indispensável para que se faça uma análise de um planejamento previdenciário, ou seja, nós vamos pegar lá desde a data da inscrição ou filiação daquele segurado até a data da vigência da emenda 103, que foi 3 de novembro de 2019, vamos trazer todas as correções dentro daquele passado, o que é possível. Eu tenho um período rural que não foi averbado, eu tenho um tempo de atividade especial que não foi convertido, eu tenho um período, né, que eu não sabia, que eu fiquei com uma lesão permanente depois do acidente de moto, fiquei com uma deficiência física, nem sabia que poderia me enquadrar na aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, isso tudo vai ser investigado sempre como ponto de partida dentro de um planejamento previdenciário. Depois nós temos o presente, que é o raio-x do momento que ele te procurou. Então, ele me procurou 15 de outubro de 2024, eu vou fazer uma análise de todo o investimento que ele já consolidou até aquela data, tudo que ele implementou aquela data, principalmente após a reforma da Previdência. Ele seguiu contribuindo, ele diminuiu a contribuição, ele aumentou. Qual foi a perspectiva que ele criou quando ele viu a reforma da Previdência? Porque muitas vezes o sujeito vem fazendo investimento alto, se depara com uma reforma, ele tira o pé do acelerador. Começa lá a diminuir o investimento que ele fazia sobre um valor equivalente a 4, 5 salários, baixa para salário mínimo, porque alguém falou para ele, um vizinho, que não valeria a pena, que ele ia se aposentar só aos 65 anos, então que ele parasse de investir na Previdência Social. Ou aquele velho caso do sujeito lá que goza de um benefício de aposentadoria e a esposa faleceu, ele não pediu a pensão por morte, que disseram para ele que ele perderia o benefício de aposentadoria caso viesse também a gozar o benefício de pensão por morte. Então, isso tudo ocorre, essas fake news com mais frequência do que as informações verdadeiras. Nós temos também o futuro, que nós temos que pensar, né, na projeção de investimentos para o futuro. Tem casos de segurado empregado, né, que não tem muito como mudar o resultado final, a não ser que ele venha hoje, né, a partir da Lei 13.846 de 2019, fazer contribuições concomitantes, né, desenvolver uma outra atividade de trabalho que torne também ele contribuinte obrigatório, que ele possa lançar um outro salário de contribuição para aumentar a média contributiva, e aí depende do que ele tem de período básico de cálculo pela frente, mas aqui nós temos sempre o binômio da necessidade versus a possibilidade. O cliente chega, olha, eu queria me aposentar com no mínimo R$5.000 de renda mensal, mas eu só posso investir R$250 por mês na Previdência. Bom, a tua necessidade não vai ser atendida pela tua possibilidade financeira. Então, nós temos que começar a dar um choque de realidade nele e trabalhando essas projeções de investimentos, né, para demonstrar qual é a possibilidade máxima que ele pode alcançar, né, seja brigando por descartes, seja brigando aí por uma regra de transição para ganhar 100% da média, que eu sempre brinco, ganhar 100% da média nem sempre quer dizer que é a melhor RMI, porque vocês preferem ganhar 100% de uma média de 2.500 ou preferem ganhar 60% de uma média de 6.000? Né? Então, depende. Hoje nós temos essa flexibilidade dentro da emenda constitucional, com descarte ilimitado de contribuições, desde que não venha ferir os requisitos de tempo e carência, e nem o divisor mínimo, mas nós temos que trabalhar essa ideia que nem sempre o 100% é o melhor caminho. Se tu perguntar antes da reforma da Previdência, quase todo segurado brigava pelo 100%. Eu quero ganhar 100% da minha média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, porque ele já tinha uma desconsideração dos 20% menores salários de contribuição, desde que ele atingisse o número mínimo. Então, ele brigava, ou uma aposentadoria especial, ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Então, ele tinha alguns mecanismos para tentar chegar nesse 100%, ou até mesmo invocar a regra de pontos instituída lá em 2015, começou com a pontuação em 2016. Então, aquilo foi uma grande, né, vantagem para aquelas pessoas que tinham uma média aritmética acima do mínimo, mas que muitas vezes estavam, né, cercadas pelo fator previdenciário e por conta do fator elas acabavam, né, postergando aquele pedido de aposentadoria. Então, esses 3 cenários são indispensáveis no planejamento. Quem são os destinatários? Temos que falar também dos clientes. Quem podem ser nossos clientes de planejamento? Bom, nós temos as 5 categorias obrigatórias. Segurado empregado, grande maioria do país. Empregado doméstico, né, hoje regido pela Lei Complementar 150 de 2015,
Trabalhador avulso, que é aquele que trabalha, né, através de um órgão gestor de mão de obra que intermedia aquela relação de emprego. Os contribuintes individuais, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Vamos pensar em nós, advogados, podemos contribuir, né, de forma autônoma, sendo uma pessoa física, com uma alíquota de 20% ou 11%, dependendo da contribuição. E nós podemos ser também pessoas jurídicas, né, onde nós, se pensamos em crescer o nosso escritório, com certeza temos que nos tornar PJ. Né? Lembrando que aí a Lei Complementar 123 de 2006 nos carrega dentro do Simples Nacional aí, para escritórios que não faturam mais que 4,8 milhões ao ano. Então, nós temos hoje um atrativo muito grande com relação ao imposto de renda nessa modalidade, mas também, infelizmente, somos aterrorizados pela contribuição patronal. Então, nossa carga previdenciária hoje para uma contribuição em cima do Prolabore é 31%, né, mais imposto de renda. Então, isso tudo nós temos que estudar também, sempre temos esses dois tipos de cliente, porque dentro dos contribuintes individuais temos a pessoa física que presta serviço para a pessoa física, tem a pessoa física que presta serviço para a pessoa jurídica, que é responsabilidade do tomador. Temos as pessoas jurídicas que prestam serviço para a pessoa física e jurídica, tá? E temos os segurados especiais, né? Tem gente que é voltado só para segurado especial. Palomar, aí, nós temos vários hoje, Jane Bervarger, várias grandes autoridades dentro do direito previdenciário que são voltados somente para segurados especiais, né? Seja o pequeno produtor rural, agricultor, pescador artesanal, garimpeiro, todos eles são potenciais clientes. Nós temos também os contribuintes facultativos, que, ao meu ver, para planejamento, estão naquela seara fiscal, assim, né? Estão ali surfando, assim, vamos dizer, numa flexibilidade muito maior da legislação com relação ao pagamento da contribuição. Aí nós temos dona de casa, síndico de condomínio, desde que não seja remunerado, o estudante, que é o famoso planejamento previdenciário, aí o Thiago Madruga sabe, planejamento previdenciário dente de leite, que é para aquele que está com 16 anos, saindo do ensino médio, já quer investir numa contribuição qualificada dentro da Previdência Social, ele não precisa pagar todos os meses, ele pode reunir aqueles valores em poucas contribuições trimestrais ou semestrais e aumentar o salário de contribuição dele dentro da Previdência. No futuro, ele vai usar esse salário de contribuição na aposentadoria. Se ele investir tudo no mínimo, ele vai provavelmente descartar esse salário de contribuição depois. Né? Nós temos o bolsista, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência, o desempregado, aquele sujeito, né, que ali perdeu o vínculo, já teve um bom tempo de contribuição, e às vezes ele comete o erro assim, eu já tenho 15 anos de contribuição, estou com 55 anos de idade, eu não vou contribuir mais, né? Eu vou esperar até os 65, eu vou me aposentar, ou mulher, eu vou esperar até os 62, sem prever que o risco não programado pode acabar com esse sonho dele no meio do caminho, ele não estar segurado, e nós temos benefícios que não exigem tempo de contribuição na incarência, exigem qualidade de segurado, né? Então ele pode ser surpreendido aí e acabar, né, sendo alvo de uma tragédia previdenciária, não só uma tragédia, né, para o grupo familiar, mas uma tragédia previdenciária também. Então, temos que trabalhar em cima desse tipo de segurado também, que já foi segurado e não é mais, ou ainda está no período de graça, a gente vai oferecer um planejamento para dar manutenção naquele período de graça dele, é importante. E nós temos também os trabalhadores informais. Puxa, aí temos uma grande parcela de trabalhadores, com certeza aí, eu lembro muito do bairro onde eu morava ali, muitos pedreiro, carpinteiro, servente de obra, olha, que não tinha uma remuneração ruim, né, tinham sempre aí um bom carro, uma boa casa, né, aquele pedreiro que nunca tu consegue vaga com ele, porque ele está sempre trabalhando, mas ele nunca enxergou a Previdência como uma fonte de investimento e sempre surfou na onda da impunidade. Ele exerce aquela atividade, recebe muitas vezes ali o valor direto em espécie da pessoa que contrata ele, tomador da obra, né, presta muito serviço para a pessoa física, a Previdência não consegue rastreá-lo para fazer a cobrança da contribuição e ele no futuro vai desembocar onde? Num benefício de prestação continuada, se conseguir. Né? Muitas vezes não consegue, muitas vezes no meio do caminho uma atividade tem um alto risco de acidente, né? Pode levar à morte do segurado ali, cai do andaime, toma, né? É acometido ali por não sei, né? Um desgaste enorme que ele tem ao longo dessa atividade, então ele pode acabar vindo a óbito no momento que não está assegurado, deixar todos os dependentes previdenciários desamparados. Então a gente tem que trabalhar muito em cima daqueles que estão trabalhando informalmente, né, hoje, e a Previdência deixa de arrecadar, eles deixam de contribuir para o sistema, no futuro, né, se ficam doentes antes da idade, tentam pelo menos pedir um benefício de prestação continuada, se já tem mais de 65 anos, vão lá tentar pedir um benefício de prestação continuada, aí muitas vezes,
se separam do vínculo familiar que eles têm para conseguir o benefício, aí já quebra o vínculo, prejudica o dependente. Então, aqui nós temos algo bem complexo, mas é um grupo muito bom para trabalhar também em cima deles, tá? E qual, diante de tudo isso que eu disse para vocês, qual é o custo do conhecimento de vocês? Aqui eu tenho uma tabela que eu utilizo no escritório, aqui eu fiz um pequeno recorte, tá? Ela tem quase, hoje, 90 linhas aqui de lançamentos, onde eu faço o cálculo de tudo aquilo que a gente investe lá no escritório, seja em conhecimento, olha, alimentação, luz, água, estrutura, internet, servidor, software de cálculo, congresso, tudo que se participa, tá? Aqui eu, né, fiz um recortezinho já do final, está desatualizado, mas eu gasto por ano R$500 em livro, então eu vou botar ali como meu custo anual. Aquisição de cursos práticos, comprei esse ano um curso de planejamento previdenciário por 897, fiz uma especialização, participei de um congresso lá, gastei R$4.000 para ir para o congresso, me atualizar das informações, contratei o prévio, 12 parcelas de R$89 lá, me deu um investimento anual de R$1.068, contratei o Astreia, me dá um investimento anual de 5.976, comprei um bom computador, R$4.000. Então, tudo isso vai me trazendo, aqui na época tinha, né, um gasto anual de R$107.000 com a estrutura para manter o escritório funcionando. Por mês era um gasto de R$8.924, ou seja, não dá para ficar trocando conversinha com as pessoas sem adquirir, né, o valor do teu serviço. Porque tu imagina, se tu gasta ali por mês R$8.924, por hora, trabalhando 8 horas por dia, tu tá ali para estar parado ali, olhando para frente do computador, mexendo no Instagram, tu está gastando R$55 no mínimo para estar parado ali olhando para o Instagram. Então, eu faço isso, sempre boto um lucro de 300% no mínimo, né, multiplico por esse gasto que eu tenho e vejo a quantidade de horas por tarefa para poder precificar o meu serviço. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo hipotético que já está desatualizado, hoje eu cobro R$250 a consulta, mas na época, no mínimo, para ganhar ali 300% de lucro, eu teria que cobrar R$167 em torno, seria o valor da minha consulta. Claro, poderia arredondar para mais ou para menos, mas seria o valor mínimo para que eu pudesse ter uma garantia de pagar o custo do escritório, de pagar minha hora de trabalho e ainda de ter um lucro sobre aquilo ali, que é a valorização que vai dar um bem-estar para mim e para minha família. Aí que eu chego na fórmula do preço, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Aí que eu chego aqui na parte de baixo, lá vem a fórmula do preço. Se eu vou gastar 3 horas fazendo um planejamento previdenciário, né, eu vou no mínimo atribuir, então, não, planejamento previdenciário, que é um serviço que só para montar ele eu demoro 2 horas, mas às vezes fico uma semana em torno dele para ficar buscando documentos que faltaram, alertando o cliente, indo ali na prefeitura buscar um documento, né, digitalizando documentos, tudo eu vou botar como hora de trabalho aqui para minimamente ter uma noção de quanto eu tenho que cobrar para aquele serviço. Tá? Então, a gente precisa saber qual é o custo para estarmos ali parado, para que a gente possa, então, trazer uma rentabilidade, um crescimento para dentro do escritório, porque parte do que tu ganha é reinvestido no teu próprio negócio. Eu sempre digo, quem está iniciando, quando tu for comprar uma xícara lá para tomar café, em vez de tu comprar uma xícara bonita para tua casa, compra para o teu escritório. Na tua casa, tu toma café num copo de requeijão, não tem problema. Mas no escritório, tu tem um pires bonitinho, uma xícara bonitinha, uma bandejinha para entregar para o cliente, isso dá percepção de valor. Invista antes no teu negócio. Não sai ganhando 100 mil de honorários no mês e já vai troca de carro, compra um carro de 110 mil e financia 10 ainda. Tu tem que reinvestir aquele valor, porque é o teu escritório que vai te manter, que vai seguir te trazendo uma rentabilidade. E um dia, bem organizado, com aqueles 3 pilares, ele vai gerar sozinho, tá? Como precificar o meu serviço? Aqui eu tenho um exemplo hipotético, então, com base naquela tabelinha, uma consulta jurídica, R$250, um planejamento de um regime de previdência, R$1.500, se envolve 2 regimes, já é R$3.000, se envolve 3, já é R$4.500, análise previdenciária, no mínimo, para fazer aquela sominha rápida ali que o cliente pede no ato do atendimento, R$750, uma retificação de QNIAS, para fazer um pedido administrativo, que hoje, muitas vezes, tu peticiona uma vez dentro do portal do meu INSS, olha lá, talvez saia alguma exigência, tu vai peticionar 2 vezes, né? Tu pode cobrar no mínimo o valor de um salário mínimo, uma notificação extrajudicial de um PPP que tu vai levar numa empresa, olha, tem 10 empresas, vou te cobrar R$750 por empresa, né? Caso não dê certo, a gente vai ter que ainda ajuizar uma reclamatória aí para tentar, né, buscar laudo similar, né, tentar buscar no banco de laudos da Justiça Federal se existe alguma outra prova, tudo isso tem um custo para dentro do escritório. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Bom,
E como é que eu faço, então, esse funil de venda depois de discorrer sobre tudo isso de planejamento previdenciário e serviço consultivo? Bom, aqui eu vou dar um exemplo bem prático e bem palpável para quem até mesmo está iniciando hoje na advocacia previdenciária. Vou fazer um funil de vendas. Vou botar R$100 de investimento no meu anúncio, respeitando as normas lá do provimento 205 de 2021 ali da OAB, tá? Aqui eu vou, então, investir R$100 para tentar trazer uma autoridade sobre aquilo que eu estou falando para as pessoas que estão em torno do meu escritório ou até mesmo para um público direcionado. Fazendo isso, primeiro eu tenho que explicar para vocês rapidinho o que é um funil de vendas. Isso aqui é uma coisa básica, tá? Funil de vendas básico. O advogado tem que ter uma conta no Google Ads e uma conta no Meta Ads. Dessas duas contas, ele tem que direcionar os leads dele para dentro da página do escritório, seja um blog, seja uma landing page. Por exemplo, pega o escritório Ingraço Advocacia, né? Quando vocês pesquisam, às vezes, alguma coisa no Google ali para saber, eu não me lembro como é que conta para carência aqui quando o benefício é cessado, quanto tempo é o período de graça. Tu joga alguma palavra-chave e vem um artigo publicado no blog lá do Ingraço Advocacia, lá da Celise Beltrão. É porque eles investem para que aquela informação esteja no topo, ou seja, tem investimento em anúncio. Aquele blog é uma captação de lead. Tu clicou ali, tu é um advogado, tu não pensa talvez em te tornar cliente deles, mas de tanto ler aquele blog, se eles oferecerem um curso de capacitação, talvez tu pense, eu vou fazer com eles, eu leio tanto aquele blog, né? Mas o cliente muitas vezes também pesquisa dessa forma, então ele pode parar dentro do blog ou pode parar dentro da tua landing page, né? Que é a landing page do escritório de vendas. Dali, tu cria uma autoridade sobre a matéria que tu estás trazendo à tona ali, né? Seja discutindo qualidade de segurado, seja agora a decisão das ADIs que acabaram com o número mínimo de carência para salário maternidade, contribuinte individual e facultativo. Bom, tu vai escrever algo nesse sentido. Ali dentro do teu blog ou da tua landing page tem que ter o botão de ação que leva ele para o WhatsApp do escritório. Então, ele tem que demonstrar, uma vez que clicou no WhatsApp, ele está entrando, né, na tua zona de perigo, onde ele pode cair, né, no sentido de um funil de vendas dentro do CRM, onde tu vai começar a envolver ele a ponto daquelas informações se tornarem um contrato, né, desde que ele tenha demonstrado interesse. Então, isso aqui é um funil de venda básico que se tem hoje, tá? Bom, e qual o valor mínimo que eu devo investir? Ali eu botei R$100, mas aqui eu trouxe uma pesquisa, tá? R$10 por dia é um excelente investimento para quem está iniciando. Com um investimento de R$20 apenas, se tu investir só R$20, vou fazer uma campanha de 2 dias ou de 4 dias, R$5 por dia. O anúncio ele pode atingir até cerca de 1.000 pessoas, pode alcançar 1.000 pessoas. Não quer dizer que essas 1.000 pessoas vão entrar, vão ler o que tu escreveu, vão assistir todo o teu vídeo, mas pode alcançar essas pessoas. Portanto, se você investir em torno de R$1.000, que é um investimento altíssimo, levará o seu conteúdo até 50.000 pessoas. O mais importante é trazer essas pessoas para dentro de um funil de vendas. No início, eu aconselho direcionar o seu conteúdo para pessoas da sua cidade, com o objetivo de criar autoridade com as pessoas que já lhe conhecem, conhece alguém da sua família ou possuem alguma relação com pessoas do seu ciclo de amizade. Daqui a pouco a pessoa nem sabe que tu é advogado. E eu sempre digo, o advogado ele tem que falar a todo momento o que ele faz. Ele está no aniversário, ele tem que dizer que ele é advogado. Previdenciarista de preferência. Ele está numa festinha de 15 anos, ele está num casamento, ele está num bar, ele está na praia, ele tem que arranjar um motivo para tratar sobre a profissão dele. Porque as pessoas têm que saber o que nós fizemos. Todos os dias, por mais que tu faça aquela publicação que deu 15 curtidas no dia, teve, não sei, 50 visualizações nos stories, segue fazendo, porque as pessoas vão observando aquelas publicações e uma hora tu te torna opção para elas. De tanto bater na tecla, uma hora tu te torna opção. Porque a pessoa pode até ter um outro profissional como referência, mas se aquele outro profissional já cresceu bastante, cresceu de forma desorganizada, ele já não responde rápido, ele já não consegue dar uma atenção, já não é ele que fala com as pessoas, é um secretário, é um advogado associado. Então, por conta disso, ele vai se desconectando daquele potencial cliente. E, em razão disso, tu que estás iniciando ali, que todo dia está publicando sobre direito previdenciário, se ele te chamar, tu responde na hora. Seja final de semana, sábado, sexta, domingo, não importa. Tu está ali sempre à disposição. Não no sentido de à disposição de não ter clientes, estou ali, né, implorando por ter um cliente, mas tu é uma pessoa mais atenciosa. E aí, por conta disso, tu vai levar aquele cliente. E depois o papel é contigo. Se tu executar um bom trabalho, ele vai seguir indicando para ti e não para a pessoa que ele tinha como referência. Tá? Bom, voltando para o funil de vendas. Fizeste um funil de vendas, investiste R$100, vamos dizer que tu fechou uma consulta.
Conseguiu captar através de um planejamento previdenciário alguém que se interessou no teu funil, chegou até o botão de ação, caiu no CRM e tu conseguiu fechar com que ele fosse no teu escritório pagar o valor de uma consulta de R$250. Ele pagou a consulta, tu fez uma reunião de fechamento, tu fez aquele fato virar um acontecimento, tu não chegou lá para ele, pediu para ele falar com uma secretária, a secretária pagou o valor passou o valor da consulta, depois tu foi lá e disse, eu posso somar as carteirinhas para ti aí, mas para somar teu tempo e ver quanto tu pode te aposentar, eu cobro R$1.500. Se tu fizer isso, tu já perdeu o cliente, não passou nenhuma percepção de valor para ele. Ainda se tu está no início, quiser dar uma folga, diz, não, olha, como tu já está pagando a consulta, eu te dou uma bonificação de R$250 no planejamento, que era 1.750 e tu pode fechar por 1.500. Tem aí a estratégia ainda para tu, né, dar uma percepção de vantagem para ele. Bom, pessoal, só para dizer, tá? Eu não sou gestor de tráfego, não sou gestor de marketing, capacitado, né, através de alguma escola técnica para isso, ou de alguma faculdade. Isso tudo são coisas que a vida vai ensinando e são coisas que dão certo para mim, para minha esposa e para o nosso time. Então, eu trago aqui para vocês. Tá? Você vai, Thiago, mas isso foi com base em quê? Com base em tudo que eu enxergo no dia a dia, o que eu vejo que pode melhorar. Está longe da perfeição, mas já nos fez crescer muito dentro da advocacia previdenciária. Depois disso, do planejamento previdenciário, olha, vou te ofertar também uma retificação de CNIS, tu já dá aquela demonstrada para ele que tu está preocupado, que algo, né, que ele venha daqui a pouco perder aquelas carteiras de trabalho sem ter feito a retificação antes, né, de incluir, excluir ou alterar algum vínculo ali dentro da Previdência. Então, tu pode ofertar esse serviço para ele também associado ao planejamento, pode ofertar a notificação extrajudicial de um PPP, pode fazer uma conversão já de tempo especial ali de um período antes daquele PPP que tu vai conseguir para ele, porque é um reconhecimento parcial, ainda que não feche tempo para aposentadoria, ele já criou uma vantagem em ter aquele período averbado. Tudo isso pode fechar um pacote de serviço de R$4.974 aqui no nosso exemplo hipotético que eu estou trazendo. Mas ainda vou te dar 10% de desconto se tu fechar comigo esse valor no cartão de crédito ou à vista. Então, ele pode ficar por R$4.476,60. Ou seja, aquilo que era uma consulta pode ter se transformado em um bom contrato, né? Que aqui tu pode perceber que ele não depende do Poder Judiciário para nada, não depende de uma decisão para nada, a não ser os serviços aqui que envolvem, né, os pedidos administrativos dentro da Previdência Social, principalmente essa retificação de CNIS aqui. E são serviços bem menos complexos do que tu ter a incerteza do judiciário, como nós temos hoje, infelizmente, com o Juizado Especial Federal. Então, por conta disso, nós podemos fazer com que aqueles R$100, ainda que tenha captado um cliente, se transforme em 4.476. E aí, se eu penso em escalar isso, imagina, olha, começou a dar certo, consegui investir mais, consegui vários clientes nesse sentido, vou jogar R$450 no meu anúncio. Vou focar agora numa campanha de engajamento. Aí eu já chamo 2 advogados associados, também com PJ, para trabalhar junto ao meu escritório. Eu ofereço para eles 30% para eles ficarem somente no operacional. E aí eles conseguem fazer mais 2 contratos cada um daquele contrato que eu dei de exemplo para vocês. Já é mais, né, 4 contratos aí de 4.476,60, claro, isso bem redondinho para ser um exemplo, né? O advogado associado com esses 2 processos no teu escritório já levou 2.685,96, ou seja, muito mais do que às vezes trabalhar 30 dias como um empregado de um outro escritório, e o teu escritório já ficou com um lucro líquido de 12.534,48 já pagando esses advogados. Ou seja, aí tu sentiu que dá para escalar o negócio, sentiu que é bom no operacional, mas que tu tem que estar no estratégico também. E aí, como é que tu faz para criar um funil de vendas desse? Bom, aqui eu trouxe de uma maneira, né, bem simplificada, né, para vocês, por exemplo, um funil de vendas. Anúncio no Instagram e no Facebook. É aqui que eu falei para vocês, tem que ter conta lá no gerenciador de anúncio ou no Meta Business Suite, que tu acessa pelo próprio Facebook. Tem que criar uma conta, ligar os botões de acionamento do WhatsApp profissional do escritório, tudo isso tem que ser padronizado antes de sair turbinando uma publicação. Eu fiz uma publicação, apareceu um botãozinho ali no Instagram mexendo pelo celular. Turbinar a publicação, aquilo ali é o maior dinheiro jogado fora possível, porque aquilo ali não tem direcionamento nenhum. E muitas vezes o público que tu cria ali, ele é totalmente diferente do que tu ir lá, ainda no Beta Business Suite, criar a tua campanha por lá. Tá? Então, aquilo ali geralmente é dinheiro jogado fora. Pode até te dar visibilidade, mas dar visibilidade não te traz autoridade. Se tu for entrar e vou pegar um Instagram de vocês aqui, com certeza se eu entrar, talvez vocês tenham mais seguidores do que eu, tenham mais engajamento nas publicações que vocês fazem do que eu, mas a diferença é que eu tenho a agenda lotada.
Como isso? Porque a gente foca mais em campanha de engajamento. A gente foca mais em trazer pessoas para dentro do nosso CRM do que ficar simplesmente pulverizando aquela informação. No início é interessante fazer as duas coisas, pulverizar a informação campanha A e trazer uma campanha de engajamento que é a campanha B. As duas correndo juntas, elas vão trazendo, cercando a pessoa que está com aquele serviço. Então, tu vai lá no Instagram, no Facebook, vai criar um Reels ou uma publicação ali que seja, não gosto de gravar vídeo, então não quero fazer um vídeo de 30 segundos, não vou editar lá no CapCut, não vou, né, botar ali a minha exposição no vídeo, porque eu tenho medo de estar falando mais do mesmo, isso é o maior erro que o advogado comete. Então, vou fazer uma publicação escrita, né, aquelas publicações, né, que tu vai passando ali, agora me fugiu o nome técnico, mas tem a publicação, então, em carrossel, né, que se faz. Bom, aquilo ali também pode trazer um engajamento, tu pode botar ali o botãozinho de saiba mais para te levar ou para a landing page do escritório, ou para o botão de ação, ou tu pode levar ele para uma live. Eu gosto muito sempre, como a gente traz um conteúdo informativo sem poder captar diretamente o cliente ofertando um serviço, é muito interessante a gente fazer uma live, trazer aquele cliente no início de campanha para dentro de um conteúdo um pouco mais, vamos dizer, esmiuçado, com mais autoridade. Eu falar, às vezes, um videozinho de 30, 40 segundos chama atenção, mas se eu levar ele para dentro de uma live de 1 hora e ele me acompanhar 1 hora, olha, 80% de chance dele te chamar depois da live que ele marcar um horário contigo no escritório, ou apertar no botão de acionamento, ou começar a te seguir nas redes sociais. Isso é muito importante. Esses tempos eu fiz 2 campanhas para os professores aqui, e consegui ter um engajamento muito alto investindo valor baixíssimo, assim, foi quase 250 professores que passaram a me seguir depois das 2 lives, e depois eles começaram a buscar serviços aí, né, dentro do escritório também. Então, é muito importante fazer alguma coisa direcionada. Fazendo esses anúncios, a gente leva ele para dentro da página do escritório, onde nós temos um blog ou uma página, como eu disse para vocês. Ali nós temos um conteúdo um pouco mais aprimorado, ou levamos ele direto para o botão de ação do WhatsApp, que ele tem mais chance de fugir, porque ele pode, né, ficar um pouco ali sem saber com quem ele está falando, se realmente é a pessoa ou não, porque ele não te viu falando num vídeo, ele não interagiu contigo na live, ele não acessou teu site, ele viu que tu não tem site, isso dá uma sensação, né, de incerteza, será que realmente existe esse cara, será que ele não é um golpista? Então, né, é muito importante trazer ele para dentro de um conteúdo de autoridade. E depois que tu fez isso, tu vai botar vários mecanismos de acionamento para levar ele para dentro do CRM. Eu vou explicar já para vocês o que é o CRM. O CRM é onde, de fato, tu vai fazer a negociação com o cliente. E ali tu vai quebrar objeções, tu vai ofertar produtos para ele, né? Tu vai quebrar algumas objeções que ele já veio, né? Algumas crenças, até mesmo de outros serviços jurídicos prestados, né? Então, tu vai trazer isso tudo dentro do CRM. Se tu conseguir passar dele para o CRM para o agendamento de consulta, aí tu vai, agendamento online ou presencial, e aí, naquele agendamento, tu traz mais um conteúdo aprimorado, né? Tu pode ter várias técnicas de vídeos gravados para determinadas palavras-chave. Então, eu não tenho tempo para estar lá falando com o meu potencial cliente todos os dias, porque eu tenho prazo a cumprir, tenho coisa a fazer. Então, tu deixa dentro do CRM palavras-chave que acionam vídeos sobre determinadas perguntas que ele está te trazendo, ou até mesmo áudios que já estão gravados. E o CRM possibilita que o áudio já saia com o primeiro nome do cliente, inclusive, né, para ele sentir que está falando contigo. Sempre importante chamar a pessoa pelo nome, né? Não fala, olá, tudo bem? Não. Olá, tudo bem? Thiago Madruga, eu sou o Thiago Rodrigues, teu xará, né? Em que posso te ajudar? Estou aqui, trabalho com planejamento previdenciário, aí tu começa a discorrer, a pessoa, né, ela recepciona aquela informação diferente quando ela é chamada pelo nome. Também, fazendo isso, levando ele para agendamento da consulta, tu não vai deixar essa função na mão de um estagiário que está iniciando no direito previdenciário, ter contato com a matéria, ou de uma secretária que não tem noção nenhuma, a não ser a parte administrativa de direito previdenciário. Essa pessoa vai jogar a tua consulta fora. Se vocês analisarem uma entrevista, acho que foi até numa live que teve do Márcio Hatz, com o escritório Arraes e Centeno. Elas fecharam, se não me engano, em 2023, acho que R$450 mil em consulta. E pergunta para elas quem é o time que recepciona as leads do escritório. São 7 advogados que eles contrataram só para recepcionar leads e converter aqueles leads em agendamento de consulta online. O escritório agenda 95% das consultas online, se eu não me engano. Por quê? Porque eles têm um time qualificado. Se a pessoa entrar em contato, queria marcar um horário com o Dr. Thiago, ele cobra R$250 para fazer análise da tua aposentadoria. Perdeu, tchau. Já não retorna mais, já não volta mais,
né? Então, não é essa abordagem que tem que ser feita. Eu uso algumas frases e mensagens prontas que trazem, né, uma proximidade e uma explicação, uma abordagem. Tu não sai perguntando logo, né, para a pessoa se ela já quer te contratar. Primeiro, tu tem que ouvi-la, né? Tu tem que falar sobre a matéria sem falar em valores, né? Então, imagina, a pessoa te chama ali, já sai dizendo que o valor é esse. Ao contrário, diz, olha, teu caso nós teremos que analisar um pouco de uma maneira mais minuciosa. Aqui no escritório nós temos como premissa trabalhar muito com um serviço preventivo. A gente gosta de trabalhar com planejamento previdenciário, porque antes mesmo de tomar uma das decisões mais importantes da tua vida, que é buscar um retorno financeiro mais vantajoso, junto ao regime de previdência que tu investiu uma vida inteira, 30, 35 anos, nós vamos fazer uma análise de todo o teu histórico contributivo, verificar todo o investimento consolidado que tu fez até o momento que está nos procurando e até ver a necessidade se é melhor investir mais, reduzir o investimento porque não vai te dar retorno, levar esse tempo para outro regime de previdência. Por isso a gente trabalha com planejamento previdenciário, porque antes de tu tomar qualquer decisão, tu vai analisar números. Não adianta eu ficar aqui discorrendo sobre regras de transição ou direito adquirido, porque o cliente ele quer saber número. Não adianta, eu vou ser motorista de táxi. Eu não quero saber como o motor do táxi funciona. Eu quero saber quanto tempo eu vou ter que ficar sentado no táxi dirigindo e quanto eu vou ganhar no final do dia. Não me interessa qual é a marca do pneu, se é melhor deixar o carro com a roda assim, com a roda assada, isso aí não importa. Para o cliente previdenciário também isso não importa. Ele quer saber o número, quer saber a data e quanto eu vou ganhar aqui. E se eu esperar mais um pouco, a data e quanto eu vou ganhar lá. E se eu investir mais um pouco, a data e quanto eu vou ganhar lá na opção Z. Então é isso que ele quer saber. Aí tu fala tudo isso, aí já desperta o interesse nele. Aí no final, tu diz para ele, o senhor tem interesse em marcar uma consulta? A gente pode conversar, eu dou uma olhada. Aí ele já entendeu que aquilo ali tem uma percepção de valor. Mesma coisa, o sujeito que chega lá, doutor, eu vim aqui só para tu preencher um carnezinho rapidinho para mim, é só ali botar os 155 com 32, 11%, código 1473, facultativo, que é o mesmo que o meu vizinho paga, tem como preencher para mim? Quanto tu me cobra fazer isso? Aí tu diz assim para ele, eu te cobro R$1.500 para fazer uma análise, gerar as guias para tu começar a pagar para saber o retorno que tu vai ter fazendo isso. Aí ele já fica com aquela coisa assim, porra, ele já pensou que o valor é 155 que ele vai pagar por mês. É um valor, apesar no orçamento dele pode ser alto, mas ele pensa assim, é um valor muito menor do que tu está cobrando dele para fazer a análise. Ele já não consegue dar uma percepção de valor para aquela informação que tu está passando para ele. Agora, se tu diz para ele, olha, eu não posso, de uma maneira irresponsável, pedir para tu sair pagando um carnê sem analisar o teu histórico contributivo. Eu tenho que saber o reflexo que isso vai dar. E nós estamos falando de uma aposentadoria por idade, ainda que seja salário mínimo com base na expectativa de vida do homem e da mulher, é um retorno financeiro de, no mínimo, se tu atingir a expectativa de sobrevida de R$380 mil. Nós estamos falando de um retorno de R$380 mil, que pode ser mais ou pode, né, no mínimo, ser esse valor. Aí, quando tu começa a jogar esses valores para ele entender que aquilo ali é um retorno financeiro de um grande investimento, e tu mostrar algum exemplo até mesmo de alguém, que tu tem um exemplo positivo, verdadeiro no teu escritório, que a pessoa realmente contratou o planejamento e aumentou bruscamente a renda mensal inicial do benefício e até mesmo aumentou o retorno financeiro, nem sempre com a melhor renda, mas, né, com uma renda menor e um maior tempo de recebimento, aí ele pensa, pô, mas para o cara fazer eu ganhar R$380 mil ou até aumentar R$1.500 para ele pago parcela, se eu pagar para ele parcelado, nem é tão pesado, até é um valor barato, perto do retorno que eu vou ter. Aí tu gera uma percepção de valor para ele. Quando já sai falando números menores, a tendência dele é avaliar o teu serviço com valor inferior também. Quando tu já sai apontando a importância daquele serviço para ele e o quanto ele pode receber, ele vai gerar uma percepção de valor maior. E aí tu tem que fazer, caso ele agende a consulta contigo, fazer daquele fato da reunião de fechamento um acontecimento. Tem que esperar ele com o ambiente aromatizado, né? Pegar a TV da tua casa, pregar na parede lá da tua sala de reunião do escritório para mostrar para ele o planejamento, ele enxergando contigo. Olha, isso é uma coisa que lá no escritório, na nossa sala de reunião, as pessoas dizem, coisa boa, o senhor vai falando, a gente já vai vendo ali o que tu está me mostrando. Isso fica tão claro. Uma coisa simples. Na verdade, na época, eu e o Eduardo pegamos a TV melhor que nós tínhamos em casa e levamos para o escritório. Ficamos com uma TV pior em casa, para ofertar aquilo ali para o nosso cliente. Pegamos, né, comprar ali um bom conjunto de café para ele, para ofertar para ele se sentir confortável, né, oferecer ali um bombonzinho, uma bolachinha, isso tudo faz o ambiente demonstrar, né, ser um ambiente que está acolhendo ele para aquele momento tão importante. Senão fica a mesma coisa, tu vai lá comprar um carro, tu juntou dinheiro uma vida inteira para comprar um carro que sempre sonhou,
chega lá, cai na mão de qualquer vendedor, o cara não está nem aí, não te dá atenção, parece que está te fazendo um favor em vender aquele carro, aquele momento que era para ser de alegria, de felicidade, acaba se tornando um momento frustrante até. Mesma coisa a aposentadoria, ele está chegando ali cheio de dúvidas, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que pedir, ele não sabe a quem recorrer. Se tu não abraçar ele, não acolher ele, mostrar que ele está num ambiente seguro para fazer aquilo ali, aquela transação daquele negócio que ele acaba de fechar, ele vai sair dali com uma sensação de que, poxa, eu fechei um negócio consultivo que vai me dar uma vantagem que os meus vizinhos não fecharam. Os caras estão se aposentando no escuro, né? Estão sendo aí prejudicados na renda mensal inicial e nem sabem disso. Eles estão ali apostando em algo que eles nem sabem o que eles estão perdendo, que eles não têm nenhum parâmetro. Quando tu não tem parâmetro, tu toma qualquer decisão. Tu não sabe o que é bom, o que é ruim. Então, o que te oferecerem, tu aceita. Então, tu tem que fazer isso numa reunião de fechamento. E aqui, por exemplo, CRM, como eu falei para vocês, traduzindo para o português, é gestão de relacionamento com o cliente. E essa gestão ela tem que ser controlada. Aqui, por exemplo, eu tirei um print. São, na verdade, 12 colunas dessas aqui, ó. Só que não tem como ficar tudo na tela. Então, aqui eu tirei um print só para vocês terem uma noção. E eu já digo para vocês, lá no escritório eu uso o AsiSpeed, que é um CRM muito bom, que se vincula ao WhatsApp profissional, né? E ele pode ser atribuído às campanhas que se faz também. Então, aqui tu tem, desde o primeiro contato com o cliente, aquele que demonstrou interesse com a consulta, ele já muda de coluna, né? Tu já pode botar etiqueta nele, botar observações sobre tipo de contrato. Se ele ficou com objeções, o próprio CRM já manda um vídeo quebrando essa objeção, por que ele não quis agendar, por que ele achou caro, se ele achou caro, ele não tem dinheiro para pagar à vista, se ele não gostaria de parcelar o valor, né? Então, tudo isso tu já vai criando aqui dentro e não vai se perdendo, porque ele vai ficando dentro dessa coluna até ele passando para as próximas. Depois tu fez a venda, já tirou ele daqui também. Aqui tu fechou várias vendas de planejamento, tu já pode botar o histórico do cliente no CRM, agendar a mensagem, o cliente contratou, tu já deixa uma mensagem agendada no outro dia para chegar para ele de manhã cedo, dizendo, olha, que ficamos muito felizes, o senhor contratou o nosso escritório, já deixa mensagens agendadas para datas de pagamento de guias que ele tem para fazer, né? Tu já pode, então, trabalhar em cima desse, ficou com alguma documentação pendente, vai passando, ele pode estar em mais de uma coluna, mas ele pode ir passando para o funil de vendas, até ele chegar na parte do contrato, que ele vai te contratar. Então, isso aqui é só um print básico, né, para vocês terem uma noção do que é o CRM. Isso aqui está tudo vinculado ao WhatsApp. Aqui tu pode deixar vídeos gravados, áudios gravados, para cada tipo de procedimento, de agradecimento, de fechamento de contrato, de quebra de objeção, né? Então, tudo isso tu pode ir trabalhando, dando uma atenção maior para o teu cliente. Aqui tu pode fazer as colunas do cliente ouro, prata e bronze, aquele cliente que tu vai dar uma atenção. Não, esse aqui, antes dele me perguntar como está o processo, como ele é um cliente potencializador de cliente, eu vou uma vez por semana já informar ele como é que está o processo dele, perguntar como é que ele está, se ele está precisando de alguma coisa. Aquele outro ali eu vou deixar para responder ele uma vez por mês, ou caso ele pergunte antes, e o outro eu vou responder só quando ele me perguntar, porque é o cliente que menos dá valor ao nosso trabalho, que é o menos potencial econômico aqui dentro do escritório, tu não vai deixar de prestar o serviço ao qual tu foi contratado, mas o teu nível de atenção vai ser diferente, tá? Feito isso, aqui, por exemplo, a campanha dos professores que eu estava falando para vocês, isso aqui é só uns recortes, né, do que a gente costuma fazer. A gente tem um relatório de 8 páginas que a gente faz, de campanhas de fechamento, para depois analisar os dados, quais foram as visitas no perfil, quem entrou no site, quanto foi o custo da visita, quantas pessoas passaram a nos seguir, quantos chamaram dentro do CRM para marcar consulta, quantos viraram contratos, quantos não viraram. Então, por exemplo, olha aqui, R$ 74,90 investido em 5 dias. Teve um alcance de 3.850 pessoas, 164 pessoas entraram no site para ver o conteúdo. Aqui eu tenho, né, a faixa etária de pessoas que nos procuraram, ali de maior índice foi de 45 a 54 anos. Né? Aqui eu tenho também, ó, com R$ 74,90 nós ganhamos 116 seguidores somente com esse anúncio que chamou para uma live. Teve visualizações, 10.889 visualizações é de menos, porque não quer dizer que as pessoas de fato assistiram aquele conteúdo. O que importa são as interações que se teve, né, e o engajamento que as pessoas tiveram. Depois tu faz análise, quantos te contrataram, quanto tu investiu, o posicionamento, ó, procuraram 2.812 vezes o conteúdo pelo feed do Instagram. Então foi ali que mais, né, performou para as pessoas. Depois foi pelos stories, depois foi pelos reels,
né? Depois aqui abaixo também acho que tinha a questão das pesquisas do Rios em explorar ali também, que apareceu. Então, olha, é um investimento mínimo. Imagina, tu investiu R$ 74,90, e vamos supor que vocês façam isso no escritório de vocês. Se você fechar um planejamento e uma consulta, já valeu muito a pena. Vamos dizer, um planejamento de R$ 1.500, uma consulta de R$ 250 já foi R$ 1.750, que um planejamento a pessoa com prática faz 1h30, 2 horas. Né? Então, assim, tu imagina, a tua hora trabalho é muito mais valorizada no planejamento que numa ação judicial. Ah, mas naquela ação judicial eu ganhei R$ 20 mil de honorário. Sim, mas aí quantos meses tu ficou em torno daquela ação? Quantas vezes o cliente ficou te incomodando, indo no teu escritório, tendo que dar manutenção nele, né? Fazendo esse tipo de atendimento, né? Desgaste, né? Quanto aquilo ali dividido por mês, por hora, trabalho, e quanto aquilo te rendeu, com certeza foi muito menos do que o planejamento previdenciário. E aí a gente sempre faz uma campanha de reconhecimento e uma outra campanha de conversão, que é uma outra campanha que se veste um pouquinho mais, aqui, por exemplo, 117 com R$28. Puxa, às vezes tu gasta isso numa janta, né? Saiu para jantar, comeu um lanche, né? Tomou ali alguma bebida, já foi esse valor. Em 17 dias, R$7 por dia, basicamente. Ó, aqui deu 193 links, mais 127 professores passaram a seguir o nosso conteúdo, né? Passaram a nos seguir mesmo, né? Depois 12 mil de alcance, né? Nós tivemos ali, ó, comparado com a outra que teve então tu soma aqui, ó, 116 seguidores com 127 em 2 campanhas, se gastou menos de R$200 para tu ter pessoas engajadas com o produto que tu está oferecendo, tu não está comprando seguidores, as pessoas estão se interessando por aquele conteúdo informativo, né? Sempre a gente trata que a pessoa pode buscar o seu profissional de preferência, mas é um conteúdo meramente informativo, que no final de tudo, se ela se interessar, ela vai parar dentro do teu CRM. Então, é muito importante fazer esse tipo de especulação. E, né, chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Aqui, eu tenho para vocês também, ó, quem tiver interesse, eu vou mandar um modelinho aí de CRM, ó, pode mandar para o adv.thiagosantosrodrigues@gmail.com, escreve lá no corpo do e-mail, eu tenho interesse, que nós vamos lá mandar um conteúdo para vocês interessante também, quem se interessou pelo que eu falei hoje, ou talvez a pessoa, puxa, tudo que ele falou eu já sabia, mas eu acho que sempre a gente ouve, um pouquinho que a gente ouve, a gente já consegue absorver, né, um pouco dessa informação e sempre traz algum reflexo positivo para dentro do nosso dia a dia da advocacia, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Eu começo a falar e não paro, o Thiagão ali já me sabe. O Rodrigo, aquele dia lá, também deu uma aula para nós. Já digo para vocês, quem quer saber sobre planejamento financeiro, doutor Rodrigo aqui, ó, Bragança, doutor, é um especialista. Tem uma aula que ele trouxe junto, né, com a dona Josiane Nardini aí, que está gravada, está lá no YouTube também, para quem quiser assistir. Olha, aquele dia eu aprendi muito. Anotei tudo que ele disse ali e vi que não estava nada organizado, perto do que eu achei que estava, né? Então, se alguém quiser também, aí, Thiagão. Mas está na frente de muitos, viu, doutor Thiago? Com a explanação ali do seu detalhamento, até escrevi aqui no chat, ajuda muito na separação. Eu atendo alguns advogados, né? E ajuda muito na separação das finanças pessoais das profissionais, principalmente quem está começando, né? Então, a organização ali é fundamental, o detalhamento, né? Se a gente não souber os dados do nosso negócio, dificilmente a gente vai saber onde a gente está errando e onde está acertando, né? Não adianta ali eu estar endividado pensando que o gasto na minha casa é a Coca-Cola que eu tomo no final de semana, quando na verdade ela não pesa nem 1% do meu orçamento. Então, a gente tem que ter isso muito definido, né? Acho que desde o início, como eu digo, começou sozinho na advocacia hoje, já faz teu organograma. Vai lá, faz aquela tática que todo mundo faz. Anota durante 30 dias, nem que seja numa planilha, tudo que tu faz durante o dia. Se tu abre o escritório, tu fecha a janela, faz café, tu varre o escritório, tu atende telefone, tu atende porta, tu ganha cliente, tu peticiona, ajuização. No final daqueles 30 dias, tu vai lá e marca com marca-texto tudo que tu fez e que realmente te trouxe retorno financeiro para dentro do escritório. O resto que tu fez e tu não ganhou dinheiro, tu sabe que tem que contratar alguém para fazer aquele serviço para ti. Aí as pessoas perguntam, pai, eu vou contratar um estagiário ou um secretário antes? É só tu olhar. O serviço que está te tomando tempo e não está te dando dinheiro pode ser voltado para um estagiário ou para um secretário. Na maior parte do tempo eu fico gerando boleto para mandar para as pessoas, respondendo WhatsApp, não sei o quê. Tu tem que ter alguém para fazer isso. Porque aí tu contrata essa pessoa, o tempo, a tua hora de trabalho que tu está perdendo ali de estar ganhando, fazendo um planejamento, de captando cliente, de estar se reunindo com um colega para fechar um negócio em parceria. Isso aí é muito importante, cara. Tem que sentar com um colega e dizer,
Eu quero aprender como é que tu faz aquele troço lá, cara, me ensina aí. Eu preciso saber também, eu preciso fazer no meu escritório, vamos trocar essa ideia, vamos fazer uma parceria. Eu tenho cliente, mas não sei executar. O outro, eu sei executar, mas não tenho cliente. É aí que forma as parcerias, tu entende? A gente tem que estar aberto a negócio. Os caras estão hoje também muito fechados nisso, assim, eu descobri uma coisa, eu fiquei quietinho. Não vou compartilhar com ninguém, porque senão as pessoas na cidade já vão descobrir, que nem agora. Eu estou indo em cima dos professores com a PEC 66, mas eu estou falando para todo mundo ir também. Porque eu não consigo. Tu acha que eu vou conseguir atingir todo mundo? Tu acha que hoje eu entrei no portal da transparência do município de Pelotas. Tem 7 mil professores. Como eu mostrei para vocês, eu fiz 2 campanhas e ganhei menos de 250 professores me seguindo. Tem muita gente que nem sabe do que eu falei. Então é bom que tenha lá o Rodrigo fazendo isso, o Thiago, né, a Patrícia, a Mariana, todo mundo tem que fazer isso também. Porque assim mesmo, se todos se voltarem a fazer essa campanha, talvez não atinja todo mundo. Né? E eu sempre digo, eu sou daquele critério assim, o nosso escritório é na Rua Uruguai. Mas se na Rua Uruguai pudesse ter mais uns 10, 15 escritórios de advocacia, eu ia dar um jeito aquela rua se tornar assim, a Rua do Previdenciário. As pessoas iam estar com alguma dor de previdenciários e iam para a Rua Uruguai, não ia nem pensar em ir para outro lugar. Ia respingar para todo mundo. É que nem a Rua do Álcool em Porto Seguro. Quem pensa em tomar uma cerveja vai para a Rua do Álcool, meia-noite fechou, vai para casa. Né? Quer comprar um carro aqui em Pelotas usado, vai para Duque de Caxias. Lá é a Rua das concessionárias. E é assim que funciona, tu entende? Não é pela concorrência, não tem que ter medo de despachante, eu não tenho que ter medo de colega. Cara, tu tem que ter eles como teu aliado, tu tem que ter eles como teu parceiro. Tu não precisa ganhar cliente falando mal do outro. Eu não teria feito assim. Não, no lugar dele eu teria feito tal coisa. Isso aí, cara, é um caminho sem volta, assim, porque, na verdade, nós temos uma grande vantagem do nosso inimigo ser a autarquia do governo federal com mais dinheiro. Nós não estamos num outro ramo da advocacia que um direito de família, que a gente entra com uma ação e já briga com outro colega. E aí já vira uma briga, um litígio entre os advogados, não entre as partes. Ou, né, uma ação trabalhista. Não, nós estamos atuando todos contra uma autarquia com muito dinheiro, que os advogados gerais da União são bem remunerados, eles não estão nem aí para o número de ações que nós estamos ganhando ou não, se eles vão propor acordo ou não sai do bolso deles aquele valor. Eles estão ali para defender a instituição, mas tu pode sentar com eles de tarde, tomar um café, o cara não vai virar teu inimigo. Né? Então, nós não precisamos ter essa briga assim, desnecessária. Né? Então, por isso, eu sempre bato nessa tecla. Né? O Rodrigo aí participou conosco de um encontro também. Eu sempre bato nessa tecla que é importante esse corporativismo entre as profissões. Eu não preciso contratar o Rodrigo lá como meu planejador financeiro falando mal do cara que estava fazendo meu planejamento financeiro antes. Então, não tem essa necessidade, né? Então, eu acho que a gente trocar esse conhecimento é muito importante aí. Eu acho que realmente pode agregar muito valor a gente trocar essa experiência, né? Então, não sei se os colegas pensam diferente disso também, né? Não sei se alguém gostaria de dar uma opinião aí. O Thiago aí, que está mais tempo na advocacia também, já tem uma boa experiência, né? Conheci o Thiago através de um curso de capacitação também. Conheci o Thiago assistindo uma live dele. Assisti a live, já adicionei e falei, cara, gostei desse cara. Vou virar amigo dele. Me ouve bem, hein? Te ouço bem. Né, eu tô com fone com meus guri, que não sei se está funcionando o microfone. Não, te ouço bem. A gente conheceu, né, lá no Márcio Hartz. Também sempre te vi como um cara assim, muito empreendedor, coisa que eu sempre tive muita vontade, mas eu não tenho muito desse perfil. Então, desde lá comecei a te acompanhar, e aí tu começou a crescer de uma maneira exponencial e a gente já trocou ideia, já fizemos uma live juntos, né? E daí para frente só foi, e a minha expectativa de empreendedorismo é bastante, como a gente conversou semana, inclusive, entendeu? Eu sou advogado faz 22 anos. Imagina. Previdenciarista aí faz o quê? Sei lá, de fato mesmo uns 3 anos, mas eu venho já uns 10 anos só com contencioso e tal, agora que a gente está nessa média mais de consultivo. E tu é um cara muito visionário. Como tu falaste agora há pouco, tudo que tu falou, a maioria de nós que já sabe, mas é difícil virar uma chave, entendeu? Colocar em prática esse tipo de coisa, né? Eu hoje sou um advogado que eu trabalho sozinho, com uma secretária que manja muito, moro em Uruguaiana, para quem não me conhece. A minha irmã é advogada em São Leopoldo, trabalhamos em conjunto, né? Só que eu faço tudo isso que tu falou sozinho, com a secretária. Hoje contratei uma equipe que faz as mídias que todos os dias posto do escritório, entendeu? Mas eu sou muito controlador, me faltou a palavra, eu não consigo delegar,
entendeu? Eu digo, tipo assim, ó, me dá aqui que eu faço em 10 minutos, entendeu? É difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir se desapegando, entendeu? Tem que ir delegando. Então é um cara que tu vai minando na gente, sim, a gente já vem conversando há horas, semana conversamos e tá na hora, entendeu? Acho que é por aí mesmo. No tema de CRM, tudo, faz horas que eu. Isso, assim, ó, faz 3, 4 anos que eu penso nisso. Já fiz site institucional, já fiz tudo, já gastei uma grana. Hoje eu tenho 2 landing pages, faço alguns investimentos ali no Google Ads, faço através do Insta também, é uma amiga da minha irmã que faz em Porto Alegre, mas eu tô sempre procurando, sempre ouvindo, sempre, né? Tu é um cara muito visionário, como eu disse. Então, aos pouquinhos, todo conhecimento, toda live, toda palestra que a gente assiste, tu pega uma coisinha. Eu acho fantástico. Para quem tá aí, eu acho que assim, tem que aproveitar ao máximo. Não, é impressionante, assim, esse tempo, né? Até nós fomos num evento, teve aqui em Pelotas, Empreende Pelotas, aqui, que estava o Geraldo Rufino, ele te traz uma abordagem de empreendedorismo no sentido humanizado da coisa, assim, né? E fala coisas que fazem sentido para a nossa vida, assim. Então, o que eu digo, a gente tem que estar sempre aberto a escutar, né? Não importa se eu já for pensando, esse cara aí não vai me trazer nada para agregar no meu profissional. A pessoa sempre vai compartilhar um pouquinho da sua experiência. Quem está na vida acadêmica sabe que onde tu aprende mais na sala de aula é quando acaba a aula, nos últimos 10 minutinhos antes do professor ir embora, tu vai ali, troca uma ideia com ele, conversa algo mais particular, um caso específico, que ele te dá uma visão mais, porque ele também é um advogado, ele está lhe dando aula, mas também é um advogado. Então, assim, é nessa troca, né, que a gente sempre aprende um pouquinho a mais. E ele disse uma coisa muito interessante, disse assim, não tem pobreza que resista a 15, 16 horas de trabalho por dia. Então é natural quem está iniciando a advocacia hoje se sentir um refém da advocacia, que eu não tenho tempo, é final de semana, estou respondendo o cliente, eu estou trabalhando, cumprindo o prazo perto da meia-noite, não sei o quê. Cara, faz parte do processo, e é muito bom tu passar por todo esse processo, porque aí tu aprende a dar valor a cada etapa dentro do teu escritório, tu sabe o que é abrir uma porta, tu sabe o que é recepcionar um cliente brabo, que não tem nada a ver contigo, mas ele chegou ali e vai descontar em ti a raiva dele, né? Tu sabe o que é, muitas vezes, tu fazer todo um serviço, no final de tudo, quando tu for cobrar o cara se sentir ofendido, às vezes sair falando mal de ti, aí tu vai criando técnicas para tentar amenizar, atenuar isso, né? Ferramentas de trazer o cliente, entender qual é a dor dele, entender por que a pessoa... Pequenos detalhes, né, Tiago? Pequenos detalhes, assim, que tu falaste agora no finalzinho ali, ó. Por exemplo, um cheiro característico do escritório, né? Um bombonzinho. Tu falaste exatamente o que há um mês atrás teve uma amiga minha lá no escritório, que é a Vanessa, não me recordo agora, ela trabalha com gestão de grandes empresas, inclusive, agora ela estava lá no Amazonas, estava lá em Manaus, dando um curso lá para o Sebrae. Cara, e ela ficou comigo lá 2 horas, me desenhou em 3 folhas, assim, ó, coisas básicas do tipo que tu colocaste. Cara, um cheiro característico, assim, ó, vou te dar a dica, baunilha é o top, entendeu? Coisinhas básicas, então... cara, coisinhas básicas que no outro dia, quando entrou uma pessoa, mas que cheiro gostoso do escritório da pessoa. Então, é um detalhe que muda tudo, e o X da questão é a palavra que tu falaste, é a pessoa se sentir acolhida, entendeu? Então, mudou, pouquinha coisa mudou de uma forma assim, ó, gigantesca a percepção das pessoas quando entraram no escritório. Exatamente. Fala, doutor Rodrigo. Hoje eu venho da engenharia, né? Então, a minha origem é chão de fábrica, enfim, parte de construção civil, e atuei mais de 15 anos. E hoje o meu atendimento é 100% online. Quando é presencial, eu vou até o cliente, eu marco um café, enfim, a reunião. Mas o que acontece? Hoje eu tenho um cenário, vamos dizer assim, justamente para trazer um marco profissional também. Eu tenho colegas planejadores financeiros que atendem 100% online como eu, mas às vezes, tem criança perto. Atendem em casa, por exemplo, mas tem criança perto. Um armário de cozinha, sabe? Então, o online também exigiu a gente, né, procurar, quando não tem essa questão presencial do cheiro, do ambiente climatizado, do cafezinho. Esses dias eu fui no médico e eu fui pegar um café na recepção e a recepcionista falou, não, quando o senhor for chamado, o café vai estar ali esperando lá na mesa do consultório. Então, assim, é a surpresa, né? É o mimo ali. E hoje online é muito difícil, né? Então, por exemplo, eu não faço reunião hoje online sem estar a câmera aberta. Não faço, eu não converso. E eu já proferi reunião, fiz planejamento financeiro com câmera fechada. Hoje eu não faço mais. Até porque tem toda aquela questão de PNL, né? Da gente também
ter a sensibilidade, né? Então não perder, porque já é um atendimento um pouco frio, né? E a gente sair também do funil de vendas ali que o Dr. Thiago mostrou, sair também um pouco do WhatsApp, usar o WhatsApp em dado momento do funil, mas não do início ao fim. Também é importante a gente ter essa sensibilidade e esse atendimento humanizado com o cliente, né? Embora seja, sei lá, um atendimento 100% online. Sim, e aí, meu querido, olha só, imagina, eu tenho uma clínica aqui de estética em Pelotas, e isso do bombom que eu tô te falando, não é o Thiago que inventou isso, eu já vi em outros lugares. Tu chega ali, tu marca a consulta, é R$850 a consulta. Ela te traz uma xícara de porcelana com Ferrero Rocher, com coisinha, aí tu pensa assim, pô, Ferrero Rocher? Já fica esperando o amor carioca, assim, não, pô, Ferrero Rocher... Cara, investiu na xícara e no Ferrero Rocher, vamos dizer assim, uns R$15 por atendimento. Mas talvez ela subiu de 400 para 850 a consulta dela. E aí você começa a nichar o teu cliente também, né? Tem gente que já está num patamar que a agenda tá para daqui a 3 meses. Opa, tá na hora de eu nichar um pouquinho mais. É isso aí. Estética, medicina, minha esposa é médica. É assim. Quando começa a ter agenda muito longe, opa, tá na hora de aumentar meu ticket. E começa a nichar. Demanda e oferta, né? Exatamente. Mas, pessoal, assim, eu queria também, para não me estender muito, né, agradecer sempre a participação de todos aqui. Eu acho que é muito importante a gente tirar, por mais que seja tarde, né, 9h30 da noite, né, nós estamos aqui sentados, talvez muitos aí tiveram um dia bem pesado de trabalho, mas ainda estão aqui sentados conosco, conversando, ouvindo, né? Porque às vezes eu gosto também, assim, eu fui assim até na sala de aula enquanto eu estudava, nunca fui aquele cara de toda hora dar uma opinião, professor, não sei o quê. Eu ia mais escutava, né? Em momentos ali mais tranquilos, eu ali dava uma opinião para um, para outro. Mas, assim, eu acho que é muito importante. Eu, às vezes, estou fazendo algumas coisas, está dando uma live de um advogado, eu vou lá e pá, deixo a live e fico escutando. Cara, tu tem que ter uns mantras diários, assim, tu tem que te levantar de manhã, né, aquele momento ali, não sair mexendo no celular, cara, faz um café bom para ti, te prestigia por estar vivo, por ter mais um dia de trabalho, agradece por aquilo ali, já faz a tua manhã, já tem aquela valorização, depois tu lê uma notícia, vai no IBDP, no EPREV, lê as notícias principais ali que saíram por último, né, faz uma reunião de alinhamento antes de iniciar o trabalho com a tua equipe, né, para as coisas iniciar com sincronismo, as coisas fluem mais rápido, porque para a gente perder a linha, ficar perturbado, ansioso, querer desistir é rapidinho. Para se manter na linha é muito difícil, tem que ter mecanismos para isso. Eu ainda não cheguei no nível da meditação, como eu vejo alguns fazer. Um dia eu vou chegar, acho que eu sou muito ansioso para meditação, talvez não consiga me concentrar, mas eu acho que um dia também vou chegar nisso, porque, cara, tem momentos bons que a gente deixa passar, porque a gente cria os nossos próprios obstáculos. E aqui, antes de encerrar, vou dizer para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu e minha esposa, a gente sempre sonhou lá em ter um carro tal. Chegou ano passado, a gente teve a oportunidade de ter o carro. Foi no meio do expediente, eu saí com ela, a concessionária fez todo um evento com laço para nos entregar, não sei o que tá. Eu não olhei o carro. Eu entrei falando com o cliente no telefone, o cara me explicando como mexia, eu saí falando com o cliente no telefone. Quando estava quase acabando todo o evento, eu olhei para minha esposa assim, ela estava me fuzilando. Tipo assim, cara, tu não aproveita o momento. E aí eu comecei a perceber, pô, eu venho de uma família pobre que hoje me proporciona ter coisas que eu nunca tive e eu não aproveito. Pô, por que antes eu tomava banho na calha em casa, hoje eu tenho uma piscina de chão que passo o ano inteiro limpando e não entro uma vez no verão? Então, assim, cara, qual é o sentido de tu estar trabalhando se tu não tá dando qualidade de tempo para ti? Que nem agora. Agora eu estou integralmente trabalhando remoto com a minha filha em casa. Até dia 27 de setembro, eu tinha um tempo limitado para o lazer. Agora, como é que eu tenho tempo para estar integralmente em casa com ela? E segue tudo funcionando normalmente. Então, eu digo assim, Thiago, quando tu falou, eu tenho dificuldade de delegar, a gente... Olha lá. Aí, ó. É isso aí. A gente tem dificuldade, na verdade, de criar líderes. A gente tem dificuldade de pensar que alguém que a gente está trazendo vai ser melhor do que nós na nossa posição. E é isso que a gente tem que fazer. Vai lá perguntar para o Nelson Willis lá. Ele não tem, talvez, nem especialização em tributário, mas ele só tem cara com um pós-doc em tributário trabalhando para ele. Ele sabe fechar negócio e os caras sabem executar. Ele fecha negócio e os caras executam.
Entende? Então, ele está só na parte estratégica. Ah, mas é o escritório do Nelson Willis. Sim, é o escritório do Nelson Willis, mas ele sabe fazer a gestão de todos aqueles profissionais que são muito bons e, tecnicamente, se resume a isso. Eles não conseguem captar clientes. Eles não conseguem gerir um próprio negócio. E tem que ter alguém para pensar nisso aí. Tem que ter alguém para pensar na estratégia de venda do produto. Tem que ter alguém sempre pensando nisso, senão o escritório não avança. Tá bem, pessoal? Queria, então, dar por encerrada hoje, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Esse encontro ficará gravado, será disponibilizado lá no canal do YouTube. Quem não segue o nosso canal do YouTube, Imersão Previdenciária, vai lá e segue também. Tá? Ó, a Andreina aqui, excelente explanação, adorei, parabéns. Muito obrigado, minha querida, seja bem-vinda ao Grupo de Estudos de Imersão Previdenciária. Né? Quando tiveres alguma dúvida, pode chamar tanto no privado, pode conversar com o pessoal que está dentro do grupo ali, sempre vai ter alguém para auxiliar ali em alguma questão técnica, alguma questão do dia a dia da advocacia, viu? Seja bem-vinda aí mesmo. Então, pessoal, vou dando por encerrada hoje. Tudo de bom para vocês, que amanhã seja um dia de novas oportunidades, que a gente durma pensando no que falamos hoje e amanhã a gente tenha, né, um tempinho, 5 minutos para colocar alguma coisa em prática. Vamos começar por pequenas etapas. Não precisamos sair levantando um prédio de 20 andares. Vamos fazer uma base, vamos indo devagarinho, a gente vai construindo, tá? Um abração para todos.